Quero convidar você a abrir no livro de Josué, capítulo 1, verso de número 5. Josué, capítulo 1, verso de número 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Irmãos, a gente passa por resistência na nossa caminhada. A vida cristã tem resistência. E Deus é muito claro com Josué. Deus fala: ninguém vai conseguir te resistir. Aleluia. Seja enfermidade, seja perseguição, seja situações mal explicadas ou mal compreendidas, não interessa a forma que a resistência começou, existe uma palavra de Deus para nós, que nenhuma resistência irá permanecer diante de nós. Isso é algo poderoso. Eu creio que nessa noite Deus está quebrando resistências em nosso meio. Quem já passou por alguma resistência? E resistência a gente tem em coisas aparentemente pequenas até coisas maiores. Me lembro que uma vez eu estava me preparando para uma prova, chegou o dia da prova e deu tudo errado. Quem já teve aquele dia que deu tudo errado para você, né? Era um concurso, precisava apresentar meu documento na entrada, minha carteira de identidade sumiu, bem na frente. Aliás, antes disso a bateria do carro acabou. Aí aquela correria para não perder o horário, né? Aí chega lá, na hora de fazer a prova, antes de fazer a prova, a gente espera o portão abrir de fora. Quando o portão abriu, pus a mão no bolso, cadê meu documento de identidade? Sumiu. Na época não tinha carteira digital ainda no celular, né? Falei, meu Jesus amado, sem a identidade eu não faço a prova, não achei. Aí falei, vou ter que tentar. Cheguei lá, quando ia entrar na sala, na porta da sala, expliquei a situação para a moça, imaginando que talvez não daria certo, né? Olha, minha identidade sumiu lá fora, quando o portão estava fechado. Qual o seu nome? Falei meu nome completo. Alguém trouxe a sua identidade, está aqui na porta da sala. Não sei quem foi, até hoje. Mas e graças a Deus depois deu certo, eu passei também. Soltaram o resultado do concurso, eu não tinha passado. 2 dias depois saiu no jornal que tinha errado o gabarito. Corrigiram e divulgaram que eu tinha passado. Coisas que vão acontecendo. Eu não estou falando isso para falar de mim, estou falando isso para te encorajar, que resistências às vezes aparecem no caminho da sua vitória e não da sua derrota. Situações como essas acontecem, mas essas situações não podem nos desanimar, não podem nos fazer olhar para trás, não podem nos fazer esmorecer simplesmente por existir resistência. Nós precisamos nos apegar na palavra do Senhor, que Ele nos diz, vai ter resistência, mas nenhuma vai ficar de pé. E como Josué podia ter essa segurança? Primeiro, alguns versos antes, Deus fala para ele, olha, desde esse limite até aquele limite, essa é a tua terra. Deus traça para Josué uma região, Deus delimita uma área e fala, isso é promessa para você. Nessa área, ninguém te vence, ninguém te bate, eu sou contigo. Nós precisamos discernir na nossa vida o que nos foi prometido. Se nós queremos nos aventurar em áreas que Deus não nos prometeu, ou em situações que não foram prometidas para nós, nós não estamos respaldados. Mas dentro do limite da palavra, dentro das promessas de Deus para nós, o diabo não tem legalidade para nos impedir de viver a plenitude de Deus. E por isso nós precisamos conhecer o território, por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. E uma das promessas que o Senhor nos fez é que Ele nos curaria de enfermidades. O Senhor é o Deus que cura enfermidades.
Bispo, será que eu devo orar por cura? Faz anos que essa situação não muda. Meu irmão, está na palavra. Você tem legalidade para pisar nesse território de milagres e falar: eu creio, Senhor, toda resistência vai cair por terra, eu tomo posse da palavra do Senhor sobre a minha vida. E é interessante que no mesmo verso Deus falou: como eu estive com Moisés, ou como eu fui com Moisés, assim eu estarei contigo. Eu não te deixarei nem te desampararei. Deus falou para Josué, a referência, olha para uma referência e se inspira nessa referência, porque eu sou o mesmo Deus. Ele falou: Josué, o que você viu Moisés viver, de milagres, de livramento, de glória, não é porque era Moisés, era eu com Moisés, e eu serei contigo. Nós podemos olhar para as Sagradas Escrituras, para a palavra de Deus, para homens e mulheres de Deus, que foram curados, que venceram resistências, que venceram lutas, olhar para essa situação, olhar para essas pessoas, falar: Deus, obrigado, eu acho que eu não sou igual a ele, mas o Senhor é o mesmo Deus e vai estar comigo, aleluia. Interessante que Deus fala: como eu fui com Moisés, e Moisés tinha dificuldade para falar. Moisés tinha uma limitação que aparentemente não foi retirada dele, né? Moisés falou para Deus: Senhor, eu tenho a língua pesada, eu não sei falar direito. Alguns dizem que ele era gago, né? Não consigo falar. E a gente pensa: não, Deus vai falar para ele: estou resolvendo isso agora, faz o meu propósito. Deus falou para ele: preocupa não, Moisés, eu que fiz a sua boca, eu te conheço. Em outras palavras, Deus estava falando para Moisés: ainda que algumas limitações não sejam tiradas da sua vida, elas não te impedem de viver a plenitude do meu plano para você. Quantas vezes nós condicionamos a nossa alegria, a plenitude na nossa vida, a Deus remover algumas limitações? Tem vezes que Ele não remove, para que a gente aprenda a colocar a nossa fé nele, para que a gente aprenda a depender dele. Moisés, um dos maiores líderes de toda a humanidade, liderou com limitação, liderou com uma situação que ele achava que o impedia de ser líder. Eu quero declarar para você nessa noite: você pode viver plenamente, vencer em áreas que você não se sente talvez com toda a capacidade de vencer, porque Deus é a tua força. Assim como eu fui com Moisés, quando ele achava que não sabia falar: Josué, eu vou ser com você. Em outras palavras, ele estava falando: você também vai descobrir as suas limitações, você vai estar em situações que você não sabe no primeiro momento o que fazer, mas isso não te impede de viver a plenitude do meu propósito. E Deus segue dizendo para ele ainda no verso 5, no final: eu não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Quem já passou por luta, por luto, por choro, sabe a importância da presença num momento difícil. Num momento de muita dor, às vezes você nem quer que seus amigos falem alguma coisa, mas uma mensagem simples, ou uma simples ligação, ou a simples visita, às vezes a gente nem lembra o que a pessoa falou, mas se a pessoa demonstrou estar presente, aquilo nos abençoa. É ou não é verdade, irmãos? Deus falou para ele: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Sabe o que é isso? Nós podemos ter experiência com a presença de Deus em todo momento da nossa vida. Quando você está na rua, no trânsito, e inesperadamente vem aquele refrigério, talvez não estava nem orando, estava nem louvando, já aconteceu com alguns talvez, a presença vem, Deus está falando: eu estou com você, meu filho, eu te amo, você é meu filho amado,
eu tenho prazer em você. A luta está difícil, mas eu sou Deus presente. Quantas vezes nós temos experiências com Deus e aquilo é um refrigério. Deus estava falando para Josué: eu estarei com você, verso 6, agora esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Aleluia. Deus fala para Josué: esforça, Josué. Você pode falar para o seu vizinho aí de culto, diz: esforça-te, meu irmão. Seja corajosa, minha irmã. Deus dá uma injeção de ânimo em Josué. Fala para ele: ninguém vai te resistir. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu estarei em todo o tempo com você. E é o momento que a gente está recebendo, né? Aleluia, vem um arrepio, a gente ouve a palavra de Deus, vem aquela injeção de ânimo, aí Deus vira a chave e fala: agora você vai esforçar, agora você vai levantar, agora você vai agir. Você não vai deixar o diagnóstico difícil que você recebeu talvez essa semana te fazer sentar na cadeira da sua casa e ficar chorando, esperando a morte. Esforça-te, ser corajoso, levanta, porque eu sou contigo. Aleluia. Eu creio que nessa noite resistências estão sendo quebradas. Quando estávamos louvando e orando, eu tive essa testificação no meu espírito. Eu creio que Deus está falando conosco. A batalha não acabou, mas você continua vencendo. Esforça-te, seja corajoso, não retroceda, permaneça. O Senhor era bem claro ao dizer: cuidando de obedecer. Obedecer exige cuidado. Obedecer exige atenção. Nós precisamos ser cuidadosos para obedecer. Ninguém obedece por acidente. Não. Ninguém obedece porque é mais fácil. Gente, quem gosta de obedecer aqui? Tem alguém que ama, né, seguir direção, ordem? Quando a gente vê o benefício, é claro, mas nem sempre a gente vê. E o Senhor está falando na sua caminhada, para que você seja vencedor e que nenhuma resistência permaneça diante de você, tenha cuidado em obedecer a minha palavra. Tenha atenção, medite nas Escrituras, feche as brechas, tenha cuidado dobrado em situações que já te enganaram no passado, porque se você tiver cuidado em obedecer a minha palavra, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, o final do verso 7 diz: assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Seja lá onde você andar. José não pôde escolher muito durante um período da vida dele onde ele ia trabalhar, nem a empresa que ele estaria ou a casa que ele ia morar. Ia sendo jogado pela vida ali, mas ele era bem sucedido por onde passava. Ele era um testemunho para a glória de Deus. Se você está numa fase, num capítulo que você não escolheu, você está passando por ele, se você for fiel à palavra do Senhor, você vai ser bem sucedido não no próximo capítulo, você vai ser bem sucedido nos dias difíceis também. A palavra diz que nós temos que fazer todas as coisas como se fossem para o Senhor. As coisas que nós julgamos ser espirituais e as coisas que nós julgamos ser naturais. Num trabalho, o que tem a ver com a minha vida espiritual isso aqui?
faz como se fosse para o Senhor. Faça o seu melhor. Faça com integridade, porque Deus está vendo e a tua recompensa vem do Senhor. E algumas vezes a gente não sabe, mas o simples fato de fazermos como se fosse para o Senhor, em qualquer área da nossa vida, isso está sendo um testemunho para outros que estão perto, em silêncio, observando o nosso modo de viver. E é assim que a palavra nos garante: você será bem-sucedido por onde quer que andar. Verso 8: não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Irmãos, meditar é diferente de ler. Meditar é diferente de escutar. Meditar é dedicar atenção até depois da leitura. Meditar, eu gosto de dar esse exemplo. Quem já leu um capítulo inteiro de geografia ou de história, de vez em quando eu era assim, não era minha matéria favorita, eu lia geografia, lia tudo, terminou o capítulo, meu Deus do céu, o que eu li? Estava só querendo acabar, né, com aquele capítulo, para poder fazer outra coisa. Mas se eu passar o olho e não meditar, vai fazer diferença para mim? Vou passar na prova, com a palavra de Deus a mesma coisa. Se eu passar o olho e não meditar, eu não estou aprendendo. Se eu venho para um culto, e o culto inteiro, eu estou pensando em outra coisa, eu não estou sendo edificado. Mas se eu meditar, se eu estiver de verdade, enraizado na igreja do Senhor, meu caminho vai prosperar. É a palavra de Deus, como diz o salmista: tudo que ele fizer prosperará. Meditar na palavra de Deus. Se você tem, nós estamos mais para a reta final do ano, né? Se você está atrasado aí no seu plano de leitura, tira o atraso aí, meu irmão. Tira 10 minutos de televisão por dia, né? E dá 10 minutos adicional para a leitura, além daquela leitura que você já faz. Mas não vira o ano sem cumprir o teu plano com Deus, o teu compromisso com Deus. Isso aqui é vida para nós. E a palavra diz ainda no verso 9: não te ordenei isso, esforça-te e seja corajoso, não tenhas medo nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Deus fala para Josué: lembra que foi eu que te enviei. É uma pergunta, não te ordenei eu? Você não entrou nisso aqui por merecimento ou por coincidência, foi eu que te chamei. Foi eu que te trouxe para a fonte da vida aqui em Brasília, nessa noite. Foi eu que te separei, e se você continuar no meu caminho, eu vou fazer uma virada na tua vida. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé, por favor. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Nenhuma resistência vai continuar diante de nós, amém? Existem situações que surgem do nada, mas Deus já estava vendo aquela situação. E eu creio que tem bênçãos maiores sendo liberadas nessa noite, amém? Feche os seus olhos, por favor, levante as suas mãos agora. Essa é a palavra do Senhor para todos nós nessa noite. Esforça-te, seja corajoso, ninguém vai poder te resistir, nem enfermidade, nem notícia negativa, nem planos de acidente, nem intentos malignos, nada. Enquanto você andar no território da promessa, enquanto você andar dentro do limite da palavra, eu sou o teu escudo, eu vou à frente, eu cerco, coloco a minha mão sobre ti, sou eu que velo pela minha palavra. Senhor, nós cremos, e cremos no que lemos, cremos que a tua palavra é poder, é provada, Senhor,
E nessa noite nós queremos receber essa força do Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor possa, Deus, levar a vitória a cada irmão que está lutando contra uma enfermidade. Irmãos que estão lutando, Deus, talvez com o medo de uma enfermidade. Estão no meio de um diagnóstico, no meio de uma situação. Pai, nós invocamos o Senhor, Pai. O Senhor fez cada célula do nosso corpo. Tu és Deus que conhece a vitória somente e jamais a derrota. Declaramos a cura, Pai, declaramos a vitória, a libertação, a bênção e a proteção sobre a Tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.